A fé de Jesus e dos apóstolos. Assim, que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios 2, 19 e 20. Jesus Cristo, exemplo supremo de fidelidade. A Bíblia afirma que Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2. Embora seja Deus, ele andou no mundo como um ser humano. Sua própria família e povo o rejeitaram. Os líderes dos judeus o perseguiram com muito ódio. Finalmente, eles incitaram os romanos a matá-lo, e estes o cravaram na cruz. Pela fé, Jesus nunca desanimou nem pecou. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2. O diácono Estevão. Estevão, o primeiro mártir cristão, era cheio de fé e do Espírito Santo. Sua mensagem poderosa convenceu os judeus incrédulos do pecado que havia na vida deles. Eles se enfureceram, rangendo os dentes contra ele. Gritaram, taparam seus ouvidos e finalmente o arrastaram para fora da cidade para apedrejá-lo. Entretanto, Estevão viu o céu aberto e Cristo assentado à destra de Deus. À semelhança do Senhor Jesus, Estevão morreu perdoando seus assassinos. Leia Atos 7, de 54 a 60. O apóstolo Tiago, irmão de João. Pouco depois do estabelecimento da primeira igreja cristã, o rei Herodes mandou decapitar Tiago. Veja Atos 12, 1 e 2. Tiago, irmão de Jesus. Este Tiago foi ancião da igreja em Jerusalém durante 30 anos. Chamavam-no o Justo, pelo seu caráter exemplar. Ele foi um homem de muita oração. Por ordem do sumo sacerdote Ananias, Tiago foi lançado no pináculo do templo, apedrejado e assassinado com golpes de varas. Barnabé, companheiro de Paulo. Depois de ter servido ao Senhor fielmente junto a Paulo, Barnabé voltou para sua terra natal, a ilha de Chipre, para animar a igreja neste lugar. Pelo seu testemunho fiel e obra evangelizadora que realizou na ilha, foi arrastado para fora da cidade e queimado vivo numa fogueira. Marcos, escritor do Evangelho. Marcos não só ajudou Paulo, mas também foi à prisão com ele. Marcos era amigo de Pedro e escreveu o Evangelho de sua autoria, segundo o que Pedro havia contado acerca da vida de Jesus. Pedro o enviou ao Egito, onde pregou, até que morreu pelas mãos dos pagãos. Foi arrastado pelas ruas de Alexandria e logo foi içado com cordas e ganchos. O apóstolo Paulo. Paulo era um judeu instruído, um fariseu estrito e um perseguidor da igreja. Converteu-se a Cristo quando viajava a Damasco para prender os cristãos. Após esse encontro com o Senhor Jesus Cristo, Paulo fundou muitas igrejas cristãs. Possivelmente tenha sido o apóstolo mais perseguido de todos. Uns funcionários do governo romano o decapitaram em Roma por ordem do imperador Nero. Alguns companheiros de Paulo. Embora não saibamos a maneira exata pela qual foram executados cada um deles, os seguintes companheiros de Paulo morreram sendo mártires pela causa de Cristo: Epáfras, Áquila e Priscila, Andrônico, Júnias e Silas. Aristarco foi executado por ordem de Nero. Onesíforo, o seu colaborador, Porfírio, foram amarrados a cavalos selvagens e esquartejados. O apóstolo André. André pregou em muitos lugares e fez sinais notáveis. No final de seu ministério como evangelista, foi crucificado na cidade de Patras, Grécia. André permaneceu 3 dias na cruz antes de morrer, exortando os crentes. O apóstolo Bartolomeu.
Bartolomeu levou o Evangelho de Mateus até a Índia, onde ensinou aos habitantes deste lugar sua língua materna. Multidões de indianos foram convertidas. Após seu trabalho, Bartolomeu morreu na cruz. Os pagãos o torturaram, açoitaram com varas, crucificaram-no de ponta cabeça e o degolaram. Finalmente, decapitaram-no com um machado. O apóstolo Tomé. Este apóstolo pregou na Pérsia, na Índia, na Etiópia e em outros países. De início, não queria ir às tribos mais selvagens da Índia Oriental, mas o Senhor o animou e, graças a Deus, converteram-se muitos. Ele provocou a ira dos sacerdotes e do rei pagão. Tomé sofreu tormentos com ferros incandescentes e foi lançado em um forno aceso até o traspassaram com lanças até a morte. O apóstolo Mateus, escritor do Evangelho. Depois de escrever seu Evangelho, Mateus viajou à Etiópia, na África. Embora fosse judeu e pregasse primeiramente a seu povo, Deus o ajudou também a apresentar o Evangelho aos africanos. O rei etíope Aeglipo protegeu Mateus. Contudo, quando este rei morreu, o tirano Ítaco subiu ao poder, perseguiu a igreja e matou Mateus, fazendo com que fosse cravado na terra e logo decapitado. Os apóstolos Simão Zelotes e seu irmão Judas. Simão Zelotes viajou e pregou no Egito, Líbia, Mauritânia e alguns até creem que chegou às ilhas da Grã-Bretanha. Por fim, foi crucificado de maneira cruel pelo governador da Síria. Judas escreveu a epístola que leva seu nome, na qual consola e admoesta os crentes. Ele pregou nas Mesopotâmia, Síria, Arábia e Turquia, na Pérsia, atual Irã. Depois de ter condenado o culto pagão, foi assassinado a golpes pelos sacerdotes idólatras. Matias, o apóstolo que tomou o lugar de Judas, o traidor. Depois de ter passado um tempo na Judéia, Matias viajou para o interior da África, onde muitos aceitaram a verdade. Logo voltou para pregar o Evangelho na Judéia, Samaria e Galiléia, onde foi crucificado, apedrejado e decapitado. Lucas, escritor do Evangelho que leva seu nome e do livro de Atos. Lucas era médico, nativo da Síria e companheiro fiel de Paulo. Ele sofreu as mesmas perseguições que Paulo. Finalmente, depois de ter pregado muitos anos na Grécia, os ímpios o enforcaram numa oliveira. Antipas. Cristo deu um bom testemunho de Antipas, quando disse ao anjo da igreja de Pérgamo: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Apocalipse 2:13. Alguns contam que Antipas foi jogado pelos pagãos num touro de bronze quente, onde morreu com grande dor. O apóstolo João. João suportou muitas provações nas províncias romanas. Uma vez, lançaram-no em uma panela de óleo fervendo, mas o Senhor o preservou. Depois, o abandonaram na ilha de Patmos, mas não morreu ali. Resgataram-no da ilha e foi obrigado a beber veneno, que não lhe fez dano. Morreu pacificamente em Éfeso aos 80 anos.